E agora vamos a uma notícia da coluna de Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, que fala sobre o posicionamento do Brasil nesse confronto no leste europeu. O presidente Jair Bolsonaro ordenou ao chanceler Carlos França que o ministro da Defesa, general Braga Neto, seja ouvido antes de qualquer manifestação oficial do Itamaraty sobre a invasão russa na Ucrânia. A ordem foi passada por Bolsonaro ao ministro das Relações Exteriores durante reunião ontem, fora da agenda oficial do presidente. Na manhã de hoje, Bolsonaro se reuniu com Braga Neto e outros ministros generais no Palácio da Alvorada, também fora da agenda, para discutir o plano de evacuação dos brasileiros que estão na Ucrânia. E, bom, para explicar um pouco melhor essa decisão do Bolsonaro, a gente convida Igor Gadelha aqui no Boletim Metrópolis. Igor, muito obrigado pela sua participação. Realmente a situação está bem complicada lá para os brasileiros, principalmente que moram ali na região de Kiev e também na Ucrânia, né, Igor? Boa tarde. Boa noite, né, já, Caio, para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Uma situação muito complicada e o foco do Palácio do Planalto neste momento parece ser a retirada dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro tem tentado se afastar daquela discussão, né, daquela cobrança que tem sido feita para que ele condene a invasão russa ao território ucraniano e tem focado a sua atuação e até o discurso político do governo no resgate dos brasileiros que estão na Ucrânia. Ontem, nessa reunião lá no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro determinou, então, como você contou, ao chanceler, que é o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que ele ouça o ministro da Defesa, Braga Neto, antes de tomar qualquer nova posição oficial do Brasil em relação àquele conflito no leste europeu. E por que isso? O ponto principal, Caio, que a gente tem que explicar é que Bolsonaro quer que o Itamaraty leve em conta as informações do âmbito militar que o ministro da Defesa tem. Principalmente as informações que o ministro da Defesa recebe dos adidos militares que trabalham nas embaixadas em todo o mundo, ou seja, nas embaixadas brasileiras em todo o mundo, explicando, além dos diplomatas do Itamaraty, há também militares que atuam ali com informações estratégicas. Então, Bolsonaro determinou que Carlos França ouça o ministro da Defesa para que essas informações militares possam ser levadas em conta antes de qualquer nova manifestação do Brasil. Agora, Igor, soa pelo menos curioso, né, o presidente da República determinar que o chanceler, não é seu papel, só depois que o ministro da Defesa se posicionar que você vai falar alguma coisa. Ele terá mais voz que o próprio chanceler brasileiro nessa decisão, Igor? Qual a sua avaliação? Ou não, é mais ou menos uma burocracia, uma pró-forma aí que Bolsonaro arranjou para os dois ministros participarem juntos dessa decisão? Olha, Caio, não é bem um se sobrepondo ao outro. A palavra final da diplomacia, ela é sempre do Itamaraty. O que o presidente Jair Bolsonaro fez foi que o ministro da Defesa entrasse no circuito e também participasse das discussões, ou seja, ele também terá uma palavra, né, um poder, né, na hora de tomar essas decisões oficiais. A posição oficial ela é emitida pelo Itamaraty, mas claro, ela representa uma posição de todo o governo brasileiro. Agora, o ministro Braga Neto, com essa atitude, né, o presidente Jair Bolsonaro mostra que o seu ministro da Defesa tem respaldo dentro do governo, tem consideração e tem ali uma grande interlocução. Vale ressaltar que esse poder que Bolsonaro dá a Braga Neto vem também em meio ali às discussões para a formação da chapa nas eleições de 2022. O nome do general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, ele é apontado como favorito para ser o candidato a vice-presidente de Bolsonaro no pleito de outubro deste ano. Agora, o Brasil ainda não definiu a sua posição oficial no conflito, né? Apenas pediu o fim das hostilidades entre os dois países. Na sua avaliação, pelo que você apurou, Igor Gadelha, essa posição do Brasil vai permanecer? Ele vai ficar um pouco mais na moita, não vai querer aparecer muito nesse conflito que está ocorrendo ali no leste europeu? Olha, Caio, por hora, sim. O governo brasileiro deve se manter ali um pouco em cima do muro. Ele já abandonou a neutralidade total que vinha até então e passou a cobrar a suspensão imediata das hostilidades russas no território ucraniano. Mas não houve, até o momento, nenhuma nota, uma manifestação isolada ou até coletiva do governo brasileiro condenando a invasão russa em território ucraniano. Há uma pressão muito forte dos países, como os Estados Unidos,
como a Alemanha, como também o Reino Unido, para que o Brasil se posicione de uma forma mais dura em relação aos russos. O próprio presidente Jair Bolsonaro, porém, resiste muito a isso, quer manter ali o Brasil nesse meio termo, sem condenar a invasão russa, mas pedindo ali o fim das hostilidades e das ações militares na Rússia. E o presidente, por sua vez, também não comentou diretamente esse assunto, né? Ontem, inclusive, em uma live, ele desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão, que teve um posicionamento bem mais duro, né, condenando a invasão russa.